Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elas Conectam, uma série de videocast focada em liderança feminina e equidade de gênero. Eu sou Roberta Leonhard, sócia da área de meio ambiente e gestão de crise, aqui do Machado Meyer. E hoje eu tenho o prazer de estar, primeiro, com a minha sócia Maria Flávia, sócia do imobiliário aqui do escritório. Não só minha sócia, mas também minha amiga, né? E, mais importante hoje, Flávia, Ana Luísa Rovai, minha amiga de muito tempo. Ana, seja muito bem-vinda. Esperamos que esse tempo aqui de conversa seja muito proveitoso, não só para nós, mas também para os nossos ouvintes. Eu que agradeço, estou felicíssima, primeiro de ter sido lembrada, convidada de estar aqui com as minhas colegas competentíssimas e amigas também, Maria Flávia e Roberta. Obrigada. Bom, eu também começo agradecendo. Obrigada, Roberta, pela introdução. Obrigada, Ana, por estar aqui conosco hoje. E queria aproveitar, Ana, fazendo uma primeira pergunta para você. Acho que todos nós queremos conhecer um pouquinho mais a sua trajetória, os desafios enfrentados ao longo desse caminho. A gente conhece alguns dos seus caminhos durante o seu desenvolvimento profissional, mas se você puder contar para os nossos ouvintes, será um grande prazer. Tá bom, com muito prazer. Bom, eu comecei, e acho que a Roberta até acompanhou o meu começo, né, o meu quase começo, porque eu ainda tinha feito algumas coisinhas antes, trabalhando na PAJ, com direito criminal, enfim. Eu acho que uma coisa na minha trajetória é porque sempre fiz muitas coisas, sempre tive um desejo de amplitude muito grande, de conhecer, fazer e saber muitas coisas. Acho que todo mundo começa querendo fazer um pouco de direito criminal. Não sei se aconteceu isso com vocês. Não aconteceu comigo, mas enfim, com certeza é uma matéria que é muito atrativa para os estudantes, né? Exatamente. E, enfim, acabei fazendo isso um pouco logo no início, mas depois eu comecei estagiando aqui. Então, eu fui estagiária de direito imobiliário, comecei aqui no Machado, e aqui também no Machado acabei fazendo depois uma mudança de área, trabalhei anos, né? Quando a gente é novo, tudo parece muitos anos, né? Mas hoje, olhando, isso deve ter representado o quê? Uns 3, 4 anos, com direito de família e sucessões, que foi uma escola incrível, na parte de gestão de crise, acho que é o primeiro contato com gestão de crise, na parte de desenvolvimento de estratégia, na parte processual e em lidar com situações difíceis e com pessoas que estão nos piores momentos, né, da vida. E numa fase que a gente não tinha toda essa nossa experiência, né, Ana? A gente era muito jovem naquela época, então imagina os desafios. Completamente. Eu ouso dizer que era quase uma loucura, né? Só não era porque eles sabiam que a gente era muito competente. Que a gente ia ficar assim, né, mulheres de sucesso no futuro. Então, eu fiquei uns bons, acho que ao todo, não sei, talvez eu esteja errando exatamente no número de anos, mas entre estagiário e advogado, eu devo ter ficado aqui 5, 6 anos, ouso dizer, não sei exatamente. Depois eu fui morar fora, fiquei quase 3 anos na França, fui estudar, de novo nesse desejo de amplitude, porque eu queria fazer uma mudança, acho que o direito de família logo no início foi uma escola, mas para mim estava muito claro que não era algo que eu queria fazer, e então eu fui estudar outras coisas e aprender sobre outras coisas, muito focado em direito de obrigação, direito internacional, direito comparado, arbitragem, enfim. Fui fazer outras coisas, acabei conhecendo meu marido, acabei casando, acabei importando, enfim, muitas coisas aconteceram nesse caminho. Quando eu voltei também, fui trabalhar num outro escritório, num outro grande escritório, até a convite de uma pessoa que havia trabalhado comigo também aqui no Machado Meyer, e lá fiquei na área, sobretudo, porque eu também passei por outras áreas, mas sobretudo na área de contencioso e arbitragem. Acho que lá, sem dúvida, foi um dos períodos mais difíceis, né, do ponto de vista de conciliação da minha vida pessoal e das atividades profissionais. Você já era uma advogada sênior, mais ou menos, naquela ocasião? Eu já era uma advogada sênior, eu estava recém-casada, então eu tinha uma casa para cuidar, enfim, mercado para fazer, cama para arrumar, limpeza para fazer, enfim. E tinha que também dar conta de todo o trabalho, que não era pouco, bem ao contrário, também viajava bastante, e sempre tive, e acho que isso até
tento muita terapia para ver se isso passa, mas um senso de responsabilidade muito aguçado. Então, o que não necessariamente era para ser tão pesado, acabava sendo pesado. Então, sempre um peso de responsabilidade muito grande, até talvez numa atitude ainda imatura, achando que muito... Que você poderia dependia equilibrar de mim, aqueles pratinhos todos. Não havia uma Enfim. equipe ali junto com você. E tive meus 2 filhos nesse momento também. E, sendo muito sincera, foram 2 momentos de passos para trás na carreira, sim, claramente, né? Claramente. A cada saída e retorno, né? Se fosse um joguinho aqueles de sobe e desce, né? Ou eu tinha caído num buraco, ou eu tinha caído numa descida, numa escada. Duas jogadas sem jogar, né? Exato, aí passa a vez, pula a sua vez, mas pulou muito a minha vez, entendeu? E aí, acho que... Então, isso foi um grande desafio, não só de conciliação das atividades, com as crianças isso ficou muito mais difícil, mas também por esse não saber no momento profissional, sabe? Como se posicionar, como dizer que eu queria mais e que eu era possível que eu conseguiria fazer isso, até porque eu já vinha conseguindo e tal. Então, ao final de um período longo, né, nesse escritório, eu acabei tomando a decisão de fazer uma mudança, né? Eu via que um encaminhamento para uma sociedade tinha algo que estava faltando e eu não sabia nem identificar o quê, nem neles, nem em mim, né? E hoje o tempo é bom porque a gente consegue... E essa questão do tempo também é super importante porque, com certeza, quando nós tivemos os nossos filhos, os escritórios, em geral, né, não estavam com este olhar de diversidade e de equidade de gênero como nós temos hoje, né? Isso, sem dúvida nenhuma, foi um processo que veio sendo desenvolvido, né? Então, quando eu virei sócia aqui no escritório, foi o nosso primeiro programa de mentoria. Então, assim, você ser mentora de alguém que é advogada sênior e você acabou de virar sócio, ou seja, você tem 1, 2, 3 anos de diferença, é algo, assim, assustador também, né? E hoje a gente faz os programas de mentoria, eu faço com super prazer, adoro ser mentora dos programas, já com uma bagagem diferente. Então, os escritórios, né, não só o Machado Meyer, mas os escritórios mudaram muito nessa questão de gênero, né? Acho que a sociedade mudou muito, mas os escritórios, com certeza... E acho que o que eu vivenciei lá, né, as dificuldades, talvez hoje seja uma realidade completamente diferente. E talvez eu vivenciei lá e teria vivenciado em qualquer outro lugar, enfim. Era muito diferente, né? Não tinha esse suporte. Era uma falta de suporte, né, que a gente tinha. O suporte a gente buscava numa rede de suporte que a gente construía entre outras mulheres, com as nossas mães, com as nossas babás, com as santas que foram passando lá no caminho e ajudavam. E muitas vezes... E com pouca troca, né? Eu acho que também tinha uma coisa que era interessante. Na nossa geração, a gente dividia pouco com os nossos pares, né? Com as nossas pares. Talvez parecia, será que ela vive o mesmo problema que eu? Era quase uma vergonha, às vezes, porque tinha uma você culpa. trazer, pedir ajuda, né? Tinha uma culpa e uma cobrança. Eu nunca vou esquecer um episódio na minha vida, que eu levei meu filho ao pediatra. Então, saí feito uma doida para encaixar no horário, longe, não sei o que, volta. Quando eu voltei, eu peguei uma roda de mulheres falando, não, porque também ela só vai no pediatra e não sei o que, não sei o que lá. É duro, né? É com duro, certeza, é duro. Com certeza. Então, se nem as nossas apoiavam, querem se colocar nos nossos lugares, né? Enfim, acho que eram até mais novas e não tinham filhos. Mas o fato é que suscita críticas, suscita olhares, e é o que é. Né? Hoje, imagina, hoje até é politicamente correto. Se alguém falar alguma coisa dessa, capaz de cair no canal de denúncia. Né? Aqui eu tinha uma advogada sênior aqui no escritório e eu já tinha passado pela minha gravidez e essa advogada sênior ficou grávida. E a outra advogada, que era advogada plena, ela pediu demissão e falou, eu não quero estar aqui em mais uma licença maternidade. Porque, claro, né, a pessoa está fora, quem fica tem um trabalho dobrado. Então, assim, não tinha um olhar de... Não, isso aqui, um dia eu vou chegar lá também, quem sabe, né? Então, talvez eu possa caminhar junto com as minhas colegas. Mas não, e ela realmente saiu do escritório. E assim, vocês devem... Roberta, você que ficou aqui muito tempo, Maria Flávia, olha aí nas suas andanças também, pelos lugares onde eu passei,
por muito tempo, sempre fui, tipo, a única advogada que tinha 2 filhos, bebês e continuava trabalhando. Assim, você ia vendo até onde ia a resiliência das pessoas. Gravidez, quem que fica, quem não fica? Não, começa um casamento, mas casamento era mais fácil. Gravidez, primeiro filho, ai, não vou bater na mesa, segundo filho, enfim, isso acaba... Era evidente que tinha... que assim, a cada momento ia caindo mais peão. Não, né? e cada época e cada experiência é diferente. Então, a Luísa, minha primeira filha, eu tive associada. Foi uma experiência completamente diferente da Marina, que eu tive já como sócia. E assim, ouso dizer que não teve melhor ou pior, mas com a Luísa, associada, eu passei minha licença maternidade em casa, efetivamente, foi respeitada a licença maternidade, mas quando eu voltei, foi muito difícil de conciliar. Então, tive que, né, eu deixava a Luísa na minha mãe, porque eu não queria deixar ela em casa só com a babá, e daí eu vinha na hora do almoço para amamentar, e voltava para amamentar correndo à noite, né, enfim, uma dinâmica muito difícil, porque eu estava ali na condição de associada e não me sentia no direito de não, sabe, chegar 5 minutos mais tarde, ou sair 5 minutos mais cedo, havia ali uma pressão. Com a Marina, eu efetivamente tinha mais condições de decidir um pouco a minha agenda, mas assim, a licença maternidade foi absolutamente ignorada. Não foi ignorada, não posso falar ignorada, mas assim, eu fiz diversos calls, e naquela época não tinha, né, videocall e Teams como a gente usa hoje. Então, assim, fiz diversas reuniões, diversos calls, e ter que conversar com a equipe. Então, assim, você não pode ficar na época, né, 4, agora são 6 meses de licença, mas assim, não podia ficar os 4 meses, estou em casa, diferente. Então, foram experiências bem diferentes, né, como que a gente vai vivendo nessas fases. Assim, de voltar de licença maternidade. Não, eu tive as licenças maternidades respeitadas, mas também era mais nova, né? Então não estava em outra posição. Mas quando voltava, era uma enxurrada. Enfim, eu li nos primeiros dias e falei, gente, o que é que eu estou fazendo aqui, né? E óbvio, você vai se readaptando e tal. Então, mas isso foi uma grande dificuldade. E acho que não tem receita certa. Para alguns é mais fácil, para outros mais difícil, as dificuldades também mudam. Mas o que eu acho é que hoje tem um olhar mais condescendente em relação a esse tema. Né? Antes, além das dificuldades, você ainda tinha que pedir perdão por ter tido filho, por ter nascido, por ter que levar... Eu acho que hoje tem um olhar para a fala, né? Para a transparência, para você poder colocar as questões. E aí aqui eu faço um ponto até de quem não tem filhos. Né? Outro dia eu vi uma palestra... ela era uma diretora executiva numa grande empresa do mercado imobiliário, e ela trouxe o seguinte: eu passei a minha vida, pelo fato de eu não ter filhos, não podendo tirar férias em julho e janeiro, porque eu tinha que privilegiar as mulheres que tinham filhos. Ela falou, isso também é incorreto. Por que as coisas não podem ser conversadas e combinadas, né? Por que um tem que ter um determinado estereótipo, é mãe, então tem isso, o outro não é. Então, e acho que hoje as coisas são faladas, né? Elas são as claras, e acho que as políticas realmente vêm para tentar trazer equidade de todas as formas. Exato. Bom, mas Aninha, a sua carreira não parou na maternidade, né? Senão nós teríamos essa super advogada VP chiquérrima aqui sentada no nosso videocast. Depois dessa fase. Depois dessa fase, então, essa fase foi corrida com obstáculo, entendeu? Com muitos obstáculos, quase desanimamos nessa fase. Mas depois eu decidi, então, fazer essa mudança, porque estava vendo que também lá no... Foi lá que eu parei, né? Puxa, por que eu quero fazer essa mudança? Porque acho que aqui talvez não haja exatamente um espaço para mim. Por que não, né? E por muito tempo a gente tem uma tendência de botar a culpa no outro, a responsabilidade no outro. Nossa, não deu certo por causa disso, daquilo. E depois eu vejo hoje a responsabilidade de cada um, né? Então, acho que tinha essa falta de olhar de acolhimento, acho que era um ambiente, sem dúvida, muito mais masculino, enfim. Talvez haveria possibilidades em outras áreas que eu até tentei, mas que, enfim, não eram exatamente aquilo que eu queria e que me levavam para o contrário de amplitude, que foi sempre o meu... Que não é uma meta, não é um objetivo, é uma característica, né? Não tem nada contra. Tem gente que é o mega especialista da vírgula. E é maravilhoso, porque a gente precisa dessas pessoas também. Só que nunca foi o meu espírito e minha alma. Então, acho que o caminho que se afigurava num dado momento na minha carreira no escritório era para uma prática que
não me trazia esse olhar amplo que o contexto sempre trouxe, né? Você pode brigar sobre tudo, você vai ver contrato sobre tudo, você tem muita troca com várias outras áreas, essa é uma coisa que eu sempre gostei. E aí, então, comecei a pensar em fazer uma mudança e a oportunidade que surgiu realmente foi fazer a mudança para o mundo corporativo, que era algo que eu nunca tinha muito bem pensado, não foi um desejo, agora quero conhecer o mundo corporativo e tal, que acho que até um erro também, porque até um certo ponto na minha carreira, eu sempre fui muito, vamos ver, óbvio, lutei pelas coisas que eu queria, porque eu achava que era um bom encaminhamento, mas tinha uma certa alha que sempre tem, né? Mas eu deixava um pouquinho a mais acreditando que tudo vai dar certo e tal, e que alguém um belo dia vai olhar para mim. E acho que esse que faltou muito de postura nos anos mais novos, sabe? De você achar que alguém vai olhar para mim e vai dizer, nossa, como é boa essa advogada, essa menina é boa, gente, ela é dedicada, ela entrega, isso aqui, dá um tapinha e fala, senhora, não gostaria de ser sócia? Então, gente, acho que tem uma responsabilidade muito grande também minha, que foi um outro obstáculo, mas esse criado por mim, né? Porque eu nunca falei com clareza, né? Deixei claro o meu desejo, o meu querer, quais eram as minhas expectativas, né? E isso é uma responsabilidade que é minha. E que, enfim, e que você paga um preço, porque talvez até convém você ter alguém que entrega, que faz, que não sei o quê, e ainda por cima fica quieta, olha que perfeita, essa pessoa é perfeita, né? E não reclama, e ainda não faz... E um dia eu ouvi uma coisa, falei, gente, na distribuição de trabalhos, eu ouvi, passa para ela esse caso que é mais complicado, que não sei o quê, porque senão fulano de tal vai chiar. E eu pensei, gente, eu não chio, né? Bom, mas isso ficou, lembrei disso anos depois. Acabei indo para o mundo corporativo, foi uma mudança... difícil de acontecer, primeiro porque a gente sempre pensa em mudança para o mundo corporativo a partir, sei lá, de áreas mais naturalmente conectadas com o mundo corporativo. A gente pensa muito societário, né? Às vezes uma companhia de capital aberta com a parte bancária, o mercado e tal. E comigo não foi assim, né? A história é sempre diferente. E talvez porque eu tenha ouvido alguns nãos, e até de gente que a gente vai conversando no mercado, parceiros, até headhunters. Puxa, mas é muito difícil essa migração desse jeito e tal, tarará. Aí quando fala que é difícil, aí falou que é difícil, então aí agora nós... Então agora é difícil, então agora nós vamos. E no final deu certo, acabei indo para uma indústria grande, né, alimentar, proteína animal, e capital aberto e tal, e acabei fazendo uma mudança muito diferente, porque aí eu caí no conceito exato de amplitude, talvez do infinito, né? E foi bastante difícil de entender o funcionamento de uma empresa, como as áreas se conectam, os aspectos políticos também, que existem em qualquer lugar, mas acho que às vezes numa corporação isso é naturalmente mais presente. Então, foi um período também de muito aprendizado, aprender a liderar grandes equipes e entender a força e a necessidade de uma liderança que talvez isso em escritório... É isso que eu ia te perguntar, porque eu acho que, assim, pelo menos eu que já tive uma passagem também pelo outro lado, e para mim um grande aprendizado foi essa questão de gestão mesmo, que eu sinto é que às vezes, agora diferente, né? A gente tem um olhar aqui para a questão de liderança, de treinamento bem diferente do que era o passado, mas acho que nós, como advogados, na nossa faculdade, no nosso aprendizado, a gente não é treinado para isso, né? Você é treinado para uma especificidade. Quanto mais você vai crescendo na carreira pela experiência, pelo estudo, pelo tempo de formado, você acaba assumindo um papel de gestão, mas sem ter sido naturalmente preparado para isso, né? Completamente, e sem, talvez, ver o valor disso, né? Até, que chatice... Quem nunca, né? Puxa, feedback. Tem que fazer feedback. Mas isso sempre foi, talvez, um pouco imposto, mas a gente nunca entendia, não sei, para mim não tinha um grande valor isso, né? Você tinha naturalmente... Você via a necessidade de ter um bom relacionamento com a equipe, uma capacidade de poder conectar, conversar, né?
mas não de maneira tão clara, eu acho que muito mais estratégica que em empresa, né? Então, isso fica a necessidade de você ter aliados, né? Formar alianças, no bom sentido, né? Porque, no fundo, você vai para uma corporação, e mesmo escritório, acho que isso mudou muito, né? Não tem gestor que se sustente sem uma base, né? Eu acho que o papel e o lugar para aquele advogado que existia não ia falar na nossa época, mas achei que era inadequado usar essa expressão, que existia tempos atrás, que era assim, não, o cara é irracível, não dá para falar com esse cidadão, é insuportável, ele ataca computador não, que aí ia ser difícil, mas é grampeador das pessoas. Telefone, mas ele é um gênio, maravilhoso. Essa pessoa não existe mais, isso não existe mais. Não em escritório. Existia, não em escritório e não em empresa. E a gente fala, não, ele é assim mesmo e tal, não sei o quê. Tem que aprender a lidar. Tem que aprender a lidar, então acho que isso é bem diferente. Então, acho que essa mudança no caminhar numa empresa foi compreender o funcionamento da empresa, compreender o negócio, compreender as cadeias, né? Compreender os processos não escritos, as regras de governança não escritas, né? E começar a desenvolver muito outras habilidades que não são as habilidades para as quais a gente é normalmente treinada, né? Que são as habilidades técnicas, mas que têm um valor inestimável também. Então, eu vi nessa migração um valor enorme do que eu consegui aportar para a companhia com um olhar técnico e não só também um olhar de gestão, um olhar do específico das necessidades do cliente. Então, passei a fazer uma grande mediação entre a companhia como cliente final, né? E o meu cliente interno, e os escritórios, que às vezes tinham uma grande dificuldade de entender, de compreender, enfim. Então, eu virei uma tradutora-intérprete nesse período. Aí, depois, acabei tendo dificuldades inerentes também aos lugares onde eu passei. Então, tribulações, né? Diversas que me permitiram aprender muitíssimo. Você que faz gestão de crise, a me tornar, eu diria, se não uma expert, né? Mas uma grande conhecedora de gestão de crise, a desenvolver também uma grande capacidade estratégica e de resiliência, enfim. E gestão de crise, a palavra resiliência, sem dúvida nenhuma, é fundamental, né? A gente vê até aqui, quando a gente contrata, né, advogados, estagiários para tomar parte do grupo de gestão de crise, você tem que deixar muito claro, porque às vezes aquele advogado, aquela pessoa, ela não tem as características que são necessárias para lidar com problemas enormes num curto prazo, tomada de decisão, né? E a gente teve, e tudo bem, né? Advogados que falaram assim, Roberta, sinto muito, eu aguentei muito bem a primeira crise, eu não quero participar da segunda crise, entendeu? Assim, por favor, me tire deste projeto, não é para mim. Então, a gente vai desenvolvendo ao longo do caminho, e você tem que ver quem que é a pessoa para cada... E a gente tinha vários outros projetos, né? Então, não é que essa pessoa não ia ter uma função, mas ia fazer um projeto junto com um grupo de M&A, com o contencioso, com o imobiliário, e não de crise. Então, como é importante a gente verificar também o perfil das pessoas, né? E você desenvolveu isso. Né? Eu desenvolvi isso, eu acho que eu sempre tive, eu brinco que eu acho que eu sempre tive um espírito Hebe Camargo inato, sabe? A capacidade de colocar pessoas que não tem nada a ver numa sala e fazer sair uma boa conversa. Eu ficava impressionada, quer dizer, lá punha jogador de futebol, presidente da República, não sei o quê, e a coisa saía. Então, acho que tem uma parte do que que é um pouco comportamental, das suas características pessoais, a capacidade de trabalhar sob pressão. Isso é fundamental. Se você espana, você não pode fazer isso, né? Enfim, é que todo mundo espana num dado momento. Veja, inclusive eu também espano. Mas é que o timing da gente chegar no limite, né? E ser treinado, né? Achar também suas válvulas de escape. Acho que é um aprendizado, né? E os limites. Então, acabei depois fazendo uma outra mudança, ainda no mundo corporativo, mas mudando de indústria. Então, eu gosto muito de me ver como uma grande advogada generalista hoje. Hoje eu consigo... E acho que também tem desenvolvimento aí de soft skills e de autoconfiança e de empoderamento, voltando ao nosso tema, tão bom que a gente está derivando aqui, mas voltando a esse tema inicial, acho que no início da carreira,
talvez não tão no início, é engraçado porque eu acho que no início eu era super falante, falava e punha minha ideia e tal, mas quando você continua bem falante, Ana. Não, mas numa época não, eu entrava numa reunião e eu só falava se eu tivesse certeza absoluta. Ah, sim. Era uma insegurança nossa, né? Quando uma insegurança mais total. jovens. Uma insegurança total. Mas eu tô falando que essa insegurança eu tive num período intermediário. Mais menina, acho que era mais destemida, Você não sabia talvez não o avaliasse problema que ia causar. Enfim, num momento mais intermediário, se tornou um issue, sabe? Você perde, que para mim é um valor muito grande, a espontaneidade. A capacidade criativa de tantas amarras, que uma parte me foi dada e imposta, e outra parte, ou eu aceitei, ou acabei colocando os outros penduricalhos. E acho que a virada no momento profissional que hoje eu tô foi essa, de ser fiel às minhas verdades, aquilo que eu acredito, a vocalizar o que eu realmente penso. Confiar, talvez, no seu sexto sentido também. Exato. Né? É super importante. Né? Acho que em meia hora é esse o meu percurso profissional. Nossa, não, e quantos desafios e quanto sucesso, né, Ana? Assim, a gente aqui, no nosso videocast de Mulheres na Liderança, a gente só está trazendo aqui mulheres que tenham essa bagagem, que tenham passado por essas experiências e que tenham alcançado lugares de orgulho, né? Orgulho não só para você, mas orgulho para as amigas, orgulho para os escritórios externos que têm a possibilidade de trabalhar com mulheres na liderança, como é você. Como o nosso videocast aqui é focado em diversidade de gênero, equidade de gênero, né, mais do que tudo, elas conectam, você poderia trazer para a gente um pouquinho das estratégias que você já vivenciou ao longo dessa sua carreira, voltadas para o lugar da mulher na carreira de advogada? Sim. Fiz algumas coisas. Acho que uma coisa eu acho que todo mundo pode fazer e exercitar, independentemente de um programa específico, que primeiro ter esse olhar mais aberto, acho que mais empático, né, para o diferente, né, para a situação também de cada um. Não estou aconselhando que os gestores se tornem psicólogos, mas uma atenção especial para a equipe, né, e para a identificação daquilo que precisa ser desenvolvido em cada um, inclusive a identificação daquele que no seu olhar não tem grandes oportunidades, ou vai demandar tanto trabalho que talvez não faça sentido, porque a gente tem que ter também conversas duras, né? Mas pego muito mulheres assim para fazer coaching, pode ser formal, pode ser informal, porque eu vejo muitas delas em posições onde já estive, né? Então eu vejo advogados, inclusive, que trabalham comigo, super competentes, que entram muda e saem caladas, né? E além de mim, que trabalho diretamente com elas, as outras pessoas não veem o que eu vejo, né? E então, o que eu tento dizer é que elas têm que ir, têm que falar, porque no fundo isso é uma questão de postura. De novo, eu acho que a questão da postura é fundamental. Então, isso a gente pode orientar. E aí também não é exclusivo para mulheres, né? Mas é um problema que a gente identifica muitas vezes mais em mulheres, porque tem até estudos que dizem que homens, até quando você se candidatar para determinadas posições, se tem a descrição lá do que precisa... Esticam todas. Não, eles esticam 2, 3, mas tá ótimo, já tô qualificado aqui. As tontonas... ou tica tudo e sempre vai achar que não está à altura, né, do cargo e tal, tem uma insegurança que é realmente maior. Então, eu busco ajudar. Eu gosto muito de... Isso é uma coisa que eu desenvolvi, porque eu não era assim, né? Mas eu gosto muito de ajudar no desenvolvimento de talentos, de verdade, sabe? De desenvolver sucessores, né? Algo que a gente talvez instintivamente veja, puxa, mas por que eu vou fazer isso, né? Pode ser uma ameaça para mim mesmo e tal. Uma bobeira, porque cada um tem o seu lugar ou não. Se é isso que vai depender a sua saída, vai ser um outro desafio, uma outra coisa. Mas a gente só é capaz de pensar assim também depois que a gente já está numa posição de liderança, né? Porque a gente já tem a segurança de, este lugar é meu, né? Eu preciso de pessoas junto comigo, né? Eu não preciso olhar para os nossos colegas como inimigos. Pelo contrário. Mas o nosso papel como gestora também, para que eles não se olhem assim, né? Para que eles tenham um trabalho colaborativo e tal. Então, enfim, acho que isso é um trabalho
pouco como gestora normal de equipes, de pequenas, grandes, de rotina e tal. E depois uns programas específicos. É incrível aí, porque aí faz muita diferença. Porque a gente tem uma visão e super válida, e essa é a nossa experiência, dos obstáculos que talvez a condição de gênero nos gerou. Porque eu acho que na brincadeira da escada rolante, né? Eu não sei se necessariamente ela é rolante, mas agora eu já falei rolante, ela vai ser escada rolante. Tem o homem que está na primeira fila, depois a mulher um pouquinho mais atrás, depois você tem questões raciais que vão colocando, empurrando mais para trás. Então, acho que a gente naturalmente está um passinho atrás, né? Mas, quando isso se une também à condição social, a talvez um acesso mais restrito à educação e tal, isso é ainda mais arraigado. Então, esses programas, eles têm um valor, gente, quando vocês veem a gratidão dessas mulheres por pequenas coisas, sabe? Mudanças, né? E as mudanças que elas fazem, como elas se tornam. O mais legal é de ver isso, muito mais donas de si, com o sentimento, eu sou capaz, eu posso, né? Eu posso, só poder dizer eu posso. Mas acho que uma coisa importante que você falou de posicionamento, tem um livro que eu sempre indico para as minhas mentorandas, que é o Lean In, da Sheryl Sandberg, que ela era ex-CEO do Facebook, e ela fala diversas coisas, assim, umas de maternidade engraçadíssimas, mas uma que me gravou bastante, a época quando eu li o livro, já faz bastante tempo, era pegue o seu lugar na mesa em uma reunião no meio da mesa. Você chega para a reunião, por favor, sente-se numa cadeira de destaque. Então você vai sentar no meio ou na cabeceira, não vai sentar lá no cantinho, escondidinha. E parece uma coisa tão boba. E assim, no começo, quando eu li aquilo, era tão difícil eu pegar a cadeira e sentar no lugar principal. E assim, às vezes você fala assim, será que este é o meu lugar? Não, atualmente, gente, se eu sentar numa sala, definitivamente eu vou sentar, vou procurar o lugar principal e vou me colocar naquele lugar. Mas isso foi um processo, né? Um processo interessante. Então, até nos detalhes de onde você se senta numa mesa de negociação. Isso tudo, olha eu falo que detalhe. Posicionamento e postura, é isso. Desde como você se veste, como você se senta, como você fala, mas assim, como você se... Inclusive a postura física, né? Ajustar. Não, porque quando você está acuada, você passa mensagens também. Óbvio, é fácil, todo dia você acorda e fala, sou vitoriosa. Mas tem um exercício, até nesse curso que a gente fazia, que é muito engraçado, que eu faço com meu filho, às vezes, quando ele está desanimado. Eu falei, gente... A postura é o passo número 1, né? Sei lá, eu quando tô baixo astral, eu ponho uma roupa bem bonita, porque de algum lugar tem que começar a dar um ânimo. A gente tem que ajudar. Então, se você fala assim, olha como a força é grande. Eu sou uma vencedora. Gente, é difícil você mesmo acreditar do que falar assim, eu sou um perdedor. Não é incrível? É incrível. Você ouve o perdedor como vencedor. E aqui se ouve o vencedor como um perdedor. Então, são exercícios bobos, mas são coisas importantes para a gente pensar. Mas então, voltando à sua pergunta, foram esses... eu acho que é o modo de gestão, o modo de cuidar das pessoas, de incentivá-las. Esse é um papel efetivo de feedback, de falar as coisas duras que tem que ser faladas, mas de apontar, as pessoas vão receber isso de uma maneira, ou deveriam receber isso como um presente, se ele for sincero e tiver um objetivo mesmo de aprimoramento, porque todo mundo precisa ser aprimorado. E aí também, se você dá um feedback, outro, 2, né, e a coisa não anda, talvez não seja o momento da pessoa, talvez não seja o lugar certo e tal. Isso é uma outra coisa que eu aprendi. A gente tinha uma mania de insistir infinito mil. Às vezes não, é ruim para a pessoa e ruim para você, é ruim para todo mundo, né? Então, esse olhar de gestão, programas específicos de não sei se é letramento, mas de acho que a palavra é empoderamento. Para o público feminino, e esses programas de coaching, onde aí a gente mergulha mais na situação individual de cada um, né? A gente tem a oportunidade de fazer a troca, o que cada um está vivenciando, quais que são os problemas. E até para a gente eu me lembro de uma que trabalhava chão de loja, e você já viu, falando com ela, que ela era uma máquina. E ela teve uma proposta incrível, que era uma mega promoção. Só que ela tinha acabado de ter um filho pequeno. E aquilo ia significar muita viagem, muito não sei o quê, e ela falou um não seco.
E no meio da mentoria eu falei, você vai fazer o seguinte, quer dizer, cada um faz o que quer, mas foi uma coisa que o grupo falou, você precisa contextualizar o seu não. Porque uma coisa é você dizer não, falando, eu gostaria muito de fazer isso, eu tenho muito desejo, eu tenho essa ambição, é algo que eu quero pra mim, mas não posso agora. Agora eu não posso. Então eu gostaria muitíssimo se você pudesse renovar o convite para essa oportunidade ou outra oportunidade. Então, isso foi fruto, um exemplo pontual, dessas conversas, assim. E é posicionamento também, gente, né? E logo depois ela recebeu uma outra proposta também que representava um crescimento, uma ascensão, mas que não demandava deslocamento físico, aquilo que ela não queria, que ela não podia abrir mão naquele momento, né? Então eu achei super significativo. Nossa, eu te agradeço muito. Eu ia te perguntar, mas agora você já trouxe aqui os conselhos todos que eu queria te ouvir um pouco mais sobre os conselhos para as mulheres que ao longo, né, da trajetória na advocacia almejam a liderança, mas se eu puder, sei lá, talvez resumir, o principal deles era seja o protagonista da sua carreira, né? Acho que você trouxe isso de uma forma muito clara e inspiradora. Muito obrigada. Tenha posicionamento. Isso mesmo. Bom, a gente vai chegando ao final do nosso videocast. Queria agradecer a todos os ouvintes. Tenho certeza que foi um momento muito especial para nós e acredito que para vocês também. Ter essa conversa inspiradora com a Ana Rovai. Agradeço muito a presença e obrigada por estar sempre por perto, ensinando a gente também, sempre. Imagina, ensinando nada. Muito obrigada. Para mim foi quase que um bate-papo como a gente tem, né, nos nossos horários livres. Então, obrigada, Flávia. Obrigada, Ana Roberta. Luísa. Obrigada a vocês duas. Adorei. É super gostoso. E foi realmente um bate-papo descontraído. A gente falando de temas que são tão delicados. Tão delicados. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Obrigada.